Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz do Divino Mestre esteja entre todos. É com satisfação que recebemos em nossa casa de caridade o prezado confrade Divaldo Pereira Franco, cuja presença tem sido sempre muito honrosa para nós. E neste ano, muito especialmente, representa para a família Luz Divina um prestimoso presente, já que está comemorando 35 anos de existência. E agora, prezado Divaldo, é com imensa alegria que nós lhe passamos o microfone para aprendermos um pouco mais. Meus queridos irmãos, abençoe-nos Jesus, o amigo incondicional das nossas almas. Aqueles eram dias semelhantes a estes. Pairava em toda parte a inquietação. Havia dúvida. Os camartelos da violência arrebentavam as estruturas da sociedade. A rapina confraternizava com o ódio. E as injustiças sociais haviam elaborado o código do crime, do desequilíbrio. As nações entredevoravam-se. A desesperação havia estabelecido a linha para o comportamento das massas. Era essa a paisagem da terra. Parecia que no ar sobrevoava o cadáver das sociedades vencidas, a presença dos abutres, da destruição, do aniquilamento. E um grande silêncio religioso permanecia, a dizer que os lábios de Deus, se ele os tivesse, haviam silenciado nos penetrais do infinito. A boca profética, fazia quase 400 anos, não apresentava à terra a notícia da imortalidade da alma. Israel encontrava-se jugulada ao impositivo do Império Romano, e a presença das legiões estava assinalada na Torre Antônia, que diante do santuário, o Templo de Salomão, espiava a casa que reinava, evocando os dias passados de Herodes Grande. E era neste cenário conturbado, de desespero e desesperança, que
Cafarnaum, entre o mar generoso da Galileia e o mar tormentoso que o sal aniquilara numa região desértica. Aquele rio generoso e amigo Jordão, parece que ondulante, trazia a fertilidade do oeste para leste, carregando a esperança de vida para aquele povo encravado entre as montanhas de Golã e o deserto inóspito. Em uma passagem até hoje célebre, que leva os viajantes para as diversas regiões da Ásia Menor, Bet Amara, ocasa da passagem, em um dia ensolarado, um homem de complexão robusta, de olhar de lince, seminu, guardando a pudicícia em peles de animais, começou a gritar apoiado a um cajado retorcido. Eu sou a voz que clama no deserto, ouvi-me. Anuncio a era nova de redenção. Aquele que vier após mim dará a mensagem da liberdade, a boa nova. Eu sou apenas o preparador dos caminhos. Tende ânimo. Ele trará as dúlcidas palavras da esperança. Aqueles que transitavam de um lado para outro, vendendo as especiarias e trazendo pérolas e perfumes para os negócios naturais da época, detinham-se a escutar o peregrino que se alimentava de gafanhotos no deserto, anunciando uma era nova para a humanidade. Deus se saberia dizer se detinham apavorados diante do seu vulto, ou se havia dele algo peculiar que fascinava. A verdade é que sua voz tonitruante imediatamente espraiou-se das cabeceiras do Nilo até as regiões mais distantes de Nínive, até mesmo as águas das regiões mesopotâmias, que ali estavam rasgando os desertos entre a Pérsia e a velha Babilônia. Na casa da passagem, as caravanas estacionavam para refazer-se das longas fadigas. E Iocanã, que era descendente de um casal ancestral, gritava aos ouvidos da multidão: ouvi-me e arrependei-vos enquanto há tempo. Aquele a quem venho anunciar está chegado à terra, e começa o momento da grande transformação. Logo depois, transcorridos aproximadamente 3 anos, no mês de Nissan, abriu maio em Israel, quando a bonina silvestre dá gargalhadas de perfume no ar, e as violetas miúdas denotam a sua presença à sombra dos velhos carvalhos. Nas praias admiráveis do mar da Galileia, a notícia havia corrido de boca a ouvido a boca, anunciando que um homem diferente ia falar. Dizia-se que ele era capaz de modificar a estrutura da criatura humana. A sua presença majestosa era semelhante ao cajado que fora plantado por Moisés, desafiando as pragas que tombavam dos céus na imensa travessia do Egito. Havia nele algo de transcendente belo que fascinava. Quem se detivesse a contemplar os olhos, embriagava-se do retalho dos céus neles refletidos. Chamavam-no Yahshua ben Yosef, Jesus, filho de José. Ele, em realidade, era conhecido, mas não era notório. Estivera por largos anos ali, em Nazaré, a cidadezinha encravada
encravada na alta Galileia, entre pequenos outeiros, contemplando a imensa região verde de Cafarnaum. Ele viera à casa de Simão Bar-Jonas, o velho pescador. Bem, ainda não havia atingido os 50 anos. Era um homem de pele crestada pelo sol do mar, de braços vigorosos adestrados nas redes, conhecido pela generosidade e pelo cepticismo. Simão acreditava em Deus, mas não na religião. Aceitava a esperança e duvidava dos homens. Viúvo, ele se dedicava ao trabalho de amanhar as águas piscosas do mar generoso. E o estranho veio hospedar-se na sua casa, quadrangular, como ainda hoje, de pedras cravadas nas areias, com a parte superior acessível, para ser transformada em um pátio donde, no cair da tarde, se recebia a bênção dos ventos generosos. A região ainda hoje se encontra a 200 metros abaixo do Mediterrâneo. É uma região agradável para os padrões do Oriente Médio. Ali as tamareiras são permanentemente produtivas. As latadas de rosa dão ar de eterna primavera. O trigo de cabeleira de ouro é generoso para o pão à mesa modesta. Mas o mar é a região principal do casario. Magdala, Dalmanuta, Betsabé, aquelas pequenas regiões encravadas na praia, que do lado oposto tinha os vinhais maravilhosos que ficariam imortalizados nas parábolas. Era na casa de Simão Bar-Jonas que ele se hospedaria para receber a multidão, diziam as informações. E como é natural, a dor que dilacerava as almas, como ainda hoje, que zombava da prossápia dos homens e da sua pequenez, fez que viessem de toda parte os necessitados. Necessitados que ainda somos quase todos nós. Eram mulheres equivocadas que haviam perdido a fantasia da paz. Homens alquebrados. Pessoas de mentes aturdidas pela presença dos seres espirituais tempestuosos, portadores de dermatoses dilaceradoras, aflitos órfãos, infeliz de todos jaez, que acorreram precípites para ouvi-lo falar, mas sobretudo para que ele apresentasse as credenciais de ser o Filho de Deus. Israel aguardava o Filho de Deus. As Escrituras anunciaram-no, e naquele imenso silêncio de quase 4 séculos, tinha-se a impressão de que Deus se inimizara com o seu povo, aquele povo que a tradição dizia ser o povo de eleição. Era natural que uma grande curiosidade cercasse a presença de Jesus, e ainda era mais natural que diante do sol ardente, a casa de Simão encarada estivesse repleta. Ninguém saberia dizer como ele apareceu. Ele era inesperado como a verdade. Ele suspeito como Deus. E era bom como um favo de mel. Apareceu à porta do fundo. A multidão inquieta diante dele acerenou-se. Havia uma nobreza, uma majestade, parecia dos seus olhos. Daquela figura estoica podia-se ver que Deus ainda amava as criaturas humanas trôpegas e infelizes, porque ele olhava os homens com um misto de ternura e de compaixão. Nunca censurava, nem mesmo quando o ânimo estava
entre uma multidão ansiosa. Enfrentar a multidão. Os oradores clássicos diziam na Grécia que a multidão é qual uma serpente que se movimenta ondulada e inesperada. O silêncio de um momento para outro se faz algarabia, e a quietude se faz um tropel desesperador. Ele tinha autoridade, essa autoridade que se exterioriza nas almas boas, dos homens nobres, que se fazem amar com a presença inconsútil da sua grandeza. Seus lábios entreabriram-se e ele começou a dizer: eis que vos trago a minha paz. Era uma mensagem de rara beleza. A paz é semelhante à pérola de Ofir, a mais grandiosa. Da sua palidez ela reflete a serenidade que anelamos e não encontramos. Todos nós temos necessidade de paz. Esta harmonia interior tão buscada e raramente encontrada. Ele sabia que os homens detinham coisas, mas não possuíam paz. Tudo que detemos, perdemos. Tudo quanto possuímos, temos. Eu vos trago a minha paz, repetiu com serenidade. As pessoas cerraram as pálpebras para ouvirem com o coração. Normalmente escutamos com os ouvidos, interpretamos com o intelecto e permanecemos vazios de sentimentos. Era necessário embriagar-se da sua presença, nimbar-se da sua luz. A minha paz, somente eu a posso dar. O mundo não a dá. A paz do mundo é tumultuada, inquieta e insatisfeita. E mesmo quando tem uma característica política, enlavrada diante dos arsenais da guerra, em tratados que os homens desrespeitam, logo sai das mesas de negociação. A paz do poder tem a serenidade do pântano. A água transparente, o lamaçal asfixiante. Mas a paz que eu trago vem de Deus, meu Pai, nosso Pai. As pessoas sorriram de alegria. Era como se eu aguardassem desde há muito tempo. Amavam-no, mas não sabiam. Para nós o amor é como fogo fátuo, que arde, deixando cinzas. Quando encontramos realmente a pessoa a quem amamos, esse amor dulcifica, a serena preenche da vida. Amaram-no, sem saber por que amavam. Tinham a impressão de que ele era um velho amigo. Esses amigos a quem amamos desde há muito, e de quem estemos aparentemente separados, e um dia voltamos a ver, reencontremos, e o amor tem aquele calor da primeira hora, a mesma vivacidade do primeiro encontro. Amavam. E ele prosseguiu dizendo: não tendes tantas necessidades como vos queixais. Só uma coisa importante ao homem: a paz. Quem a tem possui tudo. É melhor não ter nada e ser dotado de paz, a ter tudo e não haver logrado a paz. A paz é o tesouro que o homem sábio procura conquistar e investe tudo aquilo que possui na ânsia de tê-la. Eu vou lá trago, eu vou lá dou a minha paz, recebei a paz, eu sou a paz. E no grande silêncio que ele fez, uma mulher angustiada que o aguardava, tendo nas mãos uma menina que choramingava, na cegueira que madura
começou a limpar as misérias exteriores dos presentes. Abriu olhos fechados, devolveu musicalidade a vozes que murcharam na garganta hirta, abriu ouvidos mocos, restituiu movimentos a membros que se haviam inteiriçado do corpo, diminuiu a desesperação em pessoas perturbadas da mente, da razão e do espírito, atendeu, socorreu, e aqueles que se recuperavam iam-se e davam as boas novas, e outros necessitados vinham. É a humanidade, a raça humana ávida de milagres, como até hoje, necessitada de apoio, como ainda agora. E ele atendia incansável. À porta Simão, o anfitrião, olhava-o e, entusiasmado na sua ingenuidade, dizia: que bom, ele é meu amigo, e tudo quanto faz, ele o faz na minha casa. É meu amigo. Esse entusiasmo ingênuo e quase santo das almas que amam. É meu amigo. A palavra tão rara, a amizade tão escassa. Mas repentinamente olhou. O dia murchava no poente, a ardência do sol diminuía e os ventos do entardecer sopravam. Então Simão deu-se conta que o rabi, o mestre, estava pálido. O olhar cansado, as têmporas com pequeninas serpentes de veias agitadas. Havia uma melancolia, uma tristeza. Simão olhou, compadeceu-se e gritou à massa que se renovava: por hoje basta, é só. O mestre está cansado. Acercou-se, tomou protetoramente e levou à praia, como um cão de guarda faz ao seu amo, com essa ternura de quem ama protege. Levou à praia, ele amava a natureza. Jesus foi o maior cantor da natureza. Utilizou-se da imagem de uma pérola, de uma rede, do grão de trigo, do grão de mostarda, da imensidão do joio, da fertilidade da terra. Foi o poema das águas e da montanha do céu que o imortalizou nas páginas da poemática internacional. Ninguém falou como ele. No entanto, ele falou como todo mundo. Só que ninguém disse aquilo que ele disse. Só que ninguém fez aquilo que ele fez. E Deus se me levou à praia, sentou sobre uma pedra e enrodilhou-se-lhe aos pés, para que a tarde fresca da Galileia tirasse a estafa do seu amigo. A noite chegou de improviso. O céu de turquesa do mês de Nissan estava salpicado de estrelas luminíferas que pareciam diamantes que foram incrustados na região do infinito. Uma lua pálida e longínqua estendia o seu véu de noiva prateado. E Simão ali em silêncio diante do amado, silencioso. Quando Simão se deu conta que ele chorava, olhou. Rabi, tu estás chorando? Sim, Simão, eu estou chorando. Mas, Rabi, por que estás chorando? Simão lembrava-se que durante aquele momento maravilhoso de curas, apareceu alguém que gritava na multidão lá fora: piedade para mim, deixai-me passar.
espalhasse pela massa. Jesus continuava limpando as misérias humanas e Simão lembrava. Simão recordava de que se ouviram passos na escada lateral, no teto, que era também de madeirame e de uma massa especial. Havia uma claraboia, um retângulo que projetava luz diante do rabi. Então os olhos se cravaram naquele retângulo e notaram uma esteira imunda, atada a 4 cordas, que descia suavemente até ele, e sobre a esteira um homem, que eram ossos e deformidades. Todos olharam, reconheceram-no, e afastaram-se automaticamente pela visão desagradável da miséria orgânica. Aquele homem magro, rasgado nas suas ex-ulcerações, o olhar projetado ali das órbitas, a testa larga, a cabeleira rala, os lábios finos, dentes à mostra. Daquele aturdimento gritou: Rabi, apiada-te de mim. Também eu sou filho de Abraão. Tem piedade de mim. Simão, ele olhou para Pedro. Pedro meneou a cabeça afirmativamente. E a multidão que sempre quer ver e termina sempre sem crer, também assentiu. Aquele paralítico era conhecido em Cafarnaum. Ele perguntou então ao homem que estava aos seus pés: Natanael, ben Elias, tu crês que eu te posso curar? O doente teve uma explosão de sorriso. Só mestre, tu me conheces? Tu sabes o meu nome? Tu me conheces, mestre? Oh, Natanael, ego bonus pastor sum. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece suas ovelhas todas, uma a uma. Não te surpreendas de perguntar-te: Natanael, ben Elias, tu crês que eu te posso curar? Creio. Se tu me conheces, tu sabes, eu sou desventurado, há mais de 25 anos vítima de paralisia. Apiada-te de mim, cura-me, mestre. Jesus dobrou-se, estendeu os braços e, cravando nos olhos de Natanael os seus olhos transparentes, falou-lhe quase de maneira inaudível: Natanael, ben Elias, se tu crês que eu te posso curar, levanta-te e anda. A multidão prendeu a respiração ansiosa. Natanael ergueu os braços magérrimos, cravou os cotovelos no chão, deu impulso, teve um delíquio, caiu, e a multidão exclamação de espanto: oh! Mas agora ele disse: Natanael, ben Elias, tu crês que eu te posso curar? A voz era gentil, porém enérgica. E o paralítico, retornando do fágado, meneou a cabeça. Então levanta-te! Eu te ordeno, levanta-te em nome de meu pai! Aquele homem que era um frangalhos ergueu-se nas vestes rasgadas, oscilou no ar como um pêndulo de um relógio e perguntou-me: e agora? Que queres que eu faça? Que te vás e que te apresentes aos doutores da lei, para que eles saibam o que pode fazer aquele que vem em nome de Deus. Natanael dobrou-se e rodou a esteira de pô-la sobre o braço. Deu um grito, a multidão abriu e ele saiu cantando hosanas. Pedro lembrava-se. Pedro conhecia aquele homem. Dava-lhe peixes para que o miserável não padecesse da morte pela inanição. Vendo Jesus chorar, ele perguntou:
tu, nem eles. Vós ainda caminhais com os pés do mundo objetivo. Tu me dizes que Natanael Ben Elias está recuperado. Será, Simão, que eu recuperei Natanael Ben Elias? Agora mesmo Natanael está em um bordel com mulheres equivocadas e diz-lhes: eu era paralítico, ele recuperou-me e vou gozar. O portador de lepra, diante de uma mulher embriagada, apresenta o dorso nu. Vede, ele pôs as úlceras, e agora eu vou beber a taça do prazer até as fezes. A mulher cega, que agora vê, olha para os outros e procura as misérias que neles existem. O surdo diz: agora me ficarei. Eu também ouço, Natanael, a quem tu te referes, era abençoado pela doença. E ele restitui os movimentos para que perca a alma, quando antes perdia apenas o corpo. Simão, quero que tu saibas, o Filho do Homem não veio arrebentar corpos que cada um arrebentou. Ele veio consertar almas. Tu crês que um bom vinhateiro coloque a sua melhor safra em uma odre suja e arrebentada? Tu não sabes que no momento de fazermos um concerto no tecido rasgado e velho, se colocamos remendo novo, o rombo será maior? Eu venho libertar as almas das paixões, para que o homem se encontre com a consciência. Eu venho propor uma era nova de paz, porque aqueles que recuperaram os movimentos voltarão a despedaçar a vida. Eu venho erguer um templo ao amor, à conduta correta, à dignidade, Simão. Não creias que eu venha compactuar com os equívocos humanos. Eu sou aquele que ensina, mas cada um marchará pelo caminho que eu aponte. Venho ensinar-los a não engendrarem novos problemas, mas é natural que me não compreendais, tu e eles. Um dia, o rosto do mestre abriu-se, e um sorriso generoso. Um dia mandarei alguém que o mundo ainda não conhece. O Consolador, que virá repetir as minhas palavras que ficaram esquecidas, que dirão coisas novas que os homens ainda não podem assimilar, e que ficará perpetuamente com todos, para que eles não faltem a bússola, o roteiro e o mapa do país da consciência a conquistar. Ergueu-se a noite plena, gargalhava estrelas dos céus, e a figura majestosa do Rabi, apontando as águas que marulhavam, continuava anunciando a era nova. Eu mandarei alguém, Simão, que o mundo não conhece. Este alguém irá repetir as minhas palavras, dirá outra vez aquilo que eu tenho ensinado, e elaborará um código de felicidade para os homens, mesmo quando este alguém vier, as criaturas não entenderão. Irão pedir para arrebentar-lhes os corpos rasgados. Irão solicitar apoio para os seus crimes. Rogarão que eles atendam as paixões, mas o Consolador que meu Pai vai enviar ao mundo, o Espírito de verdade, não terá pressa. Ensinará a mensagem
que o mundo assimilará pelas lágrimas, senão pelo amor. Dia virá Simão, e a noite tombou sobre aquele memorável dia de Cafarnaum. Logo depois, a sua voz sai cantando pelas estradas. E em uma aldeia que ficava próxima, ele abriu a boca e cantou a carta magna da humanidade nas bem-aventuranças. Ninguém que haja falado como Jesus. Ninguém que ame como Jesus. Ernesto Renan, o insigne imortal da Academia Francesa de Letras, atendendo a um pedido de sua irmã tuberculosa em Baalbek, para que ele, ateu, lesse o Evangelho de Jesus. Após fazê-lo, escreveu Ipsis Literis. É a maior personagem da história. Ele é tão grande que não cabe nas páginas da história da humanidade. Ele dividiu a história, que passou a contar seus fastos antes e depois dele. E a verdade é que o prendaram numa cruz, porque ele amava. Que o odiaram, porque amavam. Que o odeiam, porque ele ama. Até hoje, a sua mensagem veio de quebrada em quebrada, anunciando uma era nova. É que nós fizemos a mensagem de Jesus. Armemos os cruzados atormentados no século XII, para que fossem roubar os tesouros do Oriente, do pretexto ignoble de defenderem um túmulo vazio. Esparremos a peste que trouxemos do Oriente na Europa. Destruímos vidas e até hoje estamos matando em nome dele. No Líbano, na Irlanda do Norte, em Londonderry, e matando-nos através da calúnia. Erguemos calúnias cristãs, fraternais, da loucura da defesa da verdade que ele não defendeu. Nós estigmatizamos, perseguimos, e as nossas francarias tornam-nos defensores de coisas, porque não nos sabemos defender de nós mesmos. O maior inimigo do homem está dentro dele. São as suas paixões com as quais ele convive muito bem, até quando elas o aniquilam aparentemente. O que é que nós fizemos de Jesus através da história? Ele jamais nos abandonou. Entre os séculos 2,5 e 4, renasceu a escola neoplatônica de Alexandria para falar da reencarnação, da sobrevivência da alma, da fraternidade. Depois que 1 milhão de pessoas deram-lhe a vida, até o Holocausto, o banimento, a perseguição, nós criamos o regime feudal. Estabelecemos o orgulho de raças e de castas. Atravessamos a história, incendiando cidades e aldeias, campos e povoações em nome dele. Desde o momento em que Constantino, no dia 13 de junho do ano 313, através do Edito de Milão, tornou a mensagem dele a religião do Estado. Ele que não tinha uma pedra para reclinar a cabeça, embora as aves dos céus tivessem ninhos, os animais e serpentes e os covis. Recebeu as homenagens do mundo, e não homenagens tão ridículas. Recebeu até títulos nobiliárquicos, títulos políticos e posições relevantes nos exércitos para baixar à frente, matando. Ele que disse, eu a ninguém condeno. E quando a humanidade entrou no período terrível do cepticismo, do materialismo, da negação, em pleno apogeu da cultura do século XIX, ele manda que o Consolador nos venha despertar.
e aparece a doutrina espírita, à semelhança do que com ele aconteceu. Primeiro os anjos anunciaram-no, os espíritos batedores vieram à frente para anunciar o rei, como acontece na terra, em que a corte vai abrindo caminhos para a autoridade chegar. Os espíritos batedores começaram em Huddersfield, a 31 de março de 1848. Invadiram a Europa, anunciando a chegada de Allan Kardec, o ínclito codificador da doutrina espírita. Depois de auscultar a mensagem de que os espíritos eram portadores, Allan Kardec apresentou o Consolador e o diz, e as estrelas que estavam nos céus abalaram-se e caíram sobre a terra. Eram os números tutelares que chegavam ao mundo sombrio do século XIX para preparar a era nova, a era da razão, a era do amor. E o fenômeno mediúnico eclodiu como nos tempos privilegiados das profecias. O profeta Joel está repetido em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Asseverava, nos últimos dias, disse o Senhor, eu derramarei o Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões, e vossos velhos e servos sonharão sonhos. A redundância proposital. Adentrar-se-eu na vida paranormal. Nesses dias, o Espírito do Senhor dominar-vos-á. No século XIX, inesperadamente, na hora em que a técnica afirmava as bases da negação, o cepticismo campeava na dialética de Marx, de Engels e dos teóricos, aparece Allan Kardec. No momento do pessimismo, de Schopenhauer, de Friedrich Nietzsche, de Heine, veio uma doutrina otimista falar de Deus e do amor. No momento do materialismo mecanicista, a vida se explica a si mesma, o universo se explica por si próprio. Há uma revolução, a física abandona o velho panorama do classicismo, e então ela se arrebenta, mostrando que matéria é ilusão dos nossos pobres sentidos. O velho pensamento classicista, a visão newtoniana da matéria, cede lugar à realidade subatômica, à física nuclear, à astrofísica, e de repente o mundo deixa de ser material. Vivemos em um mundo de energia, de ondas, de vibrações, de mentes, assevera Alberto Einstein. E ao lado dele, homens como Compton, Rey, erguem-se com o balde Fermi e os matemáticos concepcionistas para dizer que vivemos num mundo de energia. Tudo que vemos não é conforme nós vemos. E tudo que não vemos é conforme concebemos. Aliás, não é novidade. Foi Anaxágoras, filósofo pré-socrático, que o disse há mais de 2.400 anos atrás. E ainda colocou, em cada partícula de tudo, existe tudo que possui a sua partícula. A física nuclear começa em 1802 com João Dalton, pesquisando a matéria através de soluções químicas, e propõe a teoria corpuscular da matéria. Crookes faz passar uma corrente elétrica por um polo negativo em um tubo de vidro e detecta os raios catódicos. Há uma revolução entre 1878 e 1900, quando Planck propõe a teoria dos quanta. De imediato, esta revolução se agiganta e matéria passa a ser energia condensada. E energia
matéria dissociada. Estamos em universo em vários estados de apresentação. Assevera-se que nesse mundo de relatividade, quanto mais pretendemos determinar a posição de um elétron dentro de um átomo em relação ao seu nêutron, mais nos equivocamos. Na hora que dizemos ele, já não está. Porque com a velocidade de 85 mil quilômetros por segundo, se dissermos, asseveram os físicos nucleares, que ele gira nesse sentido, não sabemos. Que gira no oposto, não sabemos. Que ele está parado, não é. Que ele está em movimento, não sabemos. Porque este é o universo relativo das nossas ilusões. Allan Kardec havia dito exatamente esta realidade. O mundo espiritual, não tangível, é o mundo real. E o mundo que nós supomos verdadeiro é o mundo de ilusão. Buda o dissera muito antes. O homem sofre por causa da ilusão. É a ilusão que defrauda a criatura humana. Na hora em que enfrentarmos a realidade sem ilusões, não sofreremos. Esta realidade na física nuclear abriu espaços para a biologia, para a psicologia. E hoje, graças ao esforço de homens e mulheres notáveis, desde Madame Curie até Virchow, nos gabinetes da investigação parafísica e científica, chegou-se a uma realidade. O homem corporal é uma aparência do homem real, que é o homem espírito. Desde as pesquisas notáveis da regressão de memória em Charcot, entre 1880 e 1890, até o trabalho de Destilevsen, onde Stanislav Grof, com a sua terapêutica do ácido lisérgico número 20, e daí perventinação do taoísmo para libertar esquizofrênicos das enfermidades alarmantes, chegaram eles à conclusão de que o espírito é eterno. Ele vive antes do corpo, durante o corpo e depois do corpo, asseverando que afirma a ciência espírita. Porque Allan Kardec, para poder situar-se no pensamento técnico do século XIX, definiu o espiritismo como sendo a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo espiritual e o mundo material, dando-nos um código de filosofia otimista, explicando quem é o homem através da reencarnação. Somos a soma das nossas experiências transatas. Colhemos o que plantamos. Autores do destino. Esta ciência deu-nos dignidade. Demonstrou que Deus é amor. Não é esse ser mesquinho que marchava à frente dos exércitos danosos, elegendo um povo em detrimento de outro. São as leis. Como dizia Santo Agostinho, se alguém me pergunta quem é Deus, eu não sei. Mas se não me pergunta, eu sei. Porque Deus, como afirmava Buda, o infinito e o espaço somente pode ser definido na colocação do espaço infinito em Deus. A doutrina espírita, na sua missão de ciência, afirmou que Deus é a causa primeira e a inteligência suprema, definindo sem limitar. Porque o problema das definições é a pobreza das palavras. E os imortais asseveraram que Deus, para ser por nós entendido, é necessário viajarmos à causa primária e à inteligência suprema do universo. E Allan Kardec, na sua visão eminentemente dialética, pergunta que prova se pode ter da existência de Deus. A resposta, na sua simplicidade, fascina pela sua grandiosidade. Em um axioma, disseram os espíritos, que aplicais as vossas ciências. Todo efeito provém de uma causa, de quem o fez. Logo, tudo aquilo que o homem não fez, foi Deus que o fez. É uma coisa
não basta complicar. Daí o ditado que hoje está na nossa sociedade sofrida. Se nós podemos complicar, para que facilitar? Então é difícil ser fácil. A doutrina espírita é a ciência exata da investigação com a metodologia, tendo-nos uma filosofia de que somos autores do nosso destino. Temos uma fatalidade. O bem, chegar lá, pode fazê-lo direta ou indiretamente. Dê um jato como Francisco de Assis, ou lentamente como vamos nós navegando, ou através da renúncia de Chico Xavier, ou da caridade de Madre Teresa de Calcutá, ou através do nosso vai-vem das próprias dificuldades. Deus engrandece-se na filosofia espírita e será mais tarde corroborada a definição de Allan Kardec, definição da física nuclear. Einstein dizia: o universo não se explica a si mesmo, nem a matéria a si mesma se explica. Posso afirmar que fora do universo há um poder pensante e atuante que depende dele. Eu às vezes até penso que Einstein copiou Allan Kardec. O poder pensante, inteligência suprema, e atuante que depende dele, causa primeira. Não se poderá dizer que foi Kardec quem o copiou, porque Kardec o antecipou 50 anos. A doutrina espírita ofereceu a visão da ciência, mas também nos deu uma filosofia comportamental. O mal que fazemos faz-nos mal. E o bem que fazemos a nós nos faz bem. Cada um é a sua realidade interior, não aquilo que apresenta. A nova filosofia psicológica, de natureza transpessoal, de pesquisa da realidade do ser, esta assuma a sua consciência nobre, não os seus defeitos. Quando o freudiano manda assuma-se, por que ele manda apenas o lado negativo, as misérias e as doenças morais? E não manda assumir o bem, o lado ético, os valores que dormem em nós, Deus em nós, porque somos lucigênitos. A filosofia espírita equacionou, como Édipus, o problema de Sófocles, na estrada de Tebas, decifrando a esfinge que atormentava os viajantes. É uma filosofia liberal, sem ser libertina, libertária, com responsabilidade. Temos o direito de semear como nos aprouver, mas seremos constrangidos a colher o que nós semeamos. Não herdemos senão caracteres biológicos, por uma necessidade imposta pelo espírito no mecanismo da reencarnação. É uma filosofia otimista. O mal que aquilo me faz, não me faz mal. Mas o mal que eu faço me torna um homem mau. É pior para mim. Se alguém não gosta de mim, o problema é dele que não gosta, não é meu. Por que eu vou ficar magoado com a noite eu acendo uma lâmpada? Mas quando eu não gosto de alguém, o problema é meu. Porque sou eu que vou ter disfunção hepática, problemas gastrointestinais, distúrbios nervosos. Porque toda vez que nós não gostamos, interrompemos a energia do equilíbrio e ficamos doentes. É uma filosofia otimista. Se algo mal te aconteceu, vamos usar uma gíria, por favor. Dá a volta por cima e vai adiante. Segue a lei, alma querida e boa, que salta de Sousa no poema mediúnico pelas mãos venerandas de Chico Xavier. Deus te espera, afirma Joana de Ângeles. Esta filosofia dá uma felicidade ímpar. Que me importa que pensem mal de mim, sendo eu bom? Que mal me fazem quando pensam de mim? Que sou bom e estou desequilibrado. Aí está a neurose. Dizer, mas fulano é neurótico. Meu Deus, uma pessoa tão boa por fora. E esta dicotomia do comportamento do que se é e do que se apresenta gera um desgaste neurótico, um estresse. A depressão, a excitação levanta lamentáveis estados psicóticos profundos. O Espiritismo nos liberta de toda essa psicopatologia, porque explica quem somos. Um grande número me pergunta, bem, mas eu não sei
trigo não se recorda do momento da raiz, mas ele é grão. O fato de não saber, conscientemente, porque no íntimo todos nos conhecemos, mascaramos-nos, ocultamos-nos, mas nós sabemos. A maioria gostaria de saber, e eu pergunto, para quê? Bem, para saber conduzir-me. Mas a diretriz da saúde é esta. Se o médico for explicar toda a patologia ao paciente que não entende de ciência, ele apenas dirá teorias para que o paciente repita. Interessa ao paciente a terapêutica com uma vaga visão da causalidade que o levou à doença. A filosofia espírita nos liberta, nos dá uma aura de felicidade até na dor, sem masoquismo. Porque a dor deixa de ser um castigo, uma punição, para tornar-se um fenômeno natural de desgaste biológico, emocional, promovendo-nos ao equilíbrio. E graças a esta filosofia, trouxe-nos a religião do amor, do Cristo cósmico, trouxe-nos Jesus, porque apoia as suas bases religiosas na crença em Deus, na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, e tem em Jesus, questão 625 do Livro dos Espíritos, o ser mais perfeito que Deus ao homem ofereceu para servir-lhe de modelo e guia. O Consolador veio à terra, mas o que é que nós, os espíritas, estamos fazendo do Consolador? Está consolando-nos ou lançando-nos uns contra os outros? Está libertando ou temos procurado para remendar os nossos problemas? Se aparece um médium ali, fazendo milagres, entre aspas, vamos correndo para que ele faça o que não queremos fazer. Porque nós sabemos qual é a terapia. Somente sofre quem deve, não há problema. Deixe de dever, acabou-se a doença. A terapêutica espírita é preventiva e é curadora. O que não quer dizer que não busquemos a ajuda divina, porque Deus é amor. Que nos recusemos ao socorro espiritual, que são moratórias, são terapias complementares, mas que não abandonemos a ciência. Se a humanidade não necessitasse da ciência médica, Deus não mandaria missionários envergar a indumentária do sacerdócio médico para a arte de curar. Amigos me retrucam, mas eles... Eu só rio e digo em você. Porque sempre vemos o defeito nos outros que está em nós. Só vemos o defeito que nós temos, porque quando não temos, não sabemos, não identificamos. É o que chamaríamos em psicologia projeção da sombra. Nós nos projetamos no outro. Por que não vemos as virtudes? Mesmo quando chegamos a vê-las, dizemos é uma pessoa ótima. Mas este mas destrói qualquer coisa. É natural. Ainda somos crianças espirituais. Por isso veio o Espírito de verdade, mas que não transformemos para a doutrina espírita em uma terapia precipitada, uma caixa de Pandora para resolver todos os problemas, porque a solução do problema está em nós. E ninguém o equacionará por nós. E enquanto nos não resolvermos por uma atitude mental e moral superiores diante da vida, essas atitudes, continuaremos com os nossos problemas que gostamos. Porque um grande número de nós adora ser feliz. Pessoas me dizem, eu já estive com todos os médicos. 3. E ninguém sabe o que é que eu tenho. Meu médico diz assim, eu não sei o que você tem. Eu nunca ouvi o médico dizer isso. Ele naturalmente está pesquisando, ele é um pesquisador, não é adivinho. Ainda mais com doentes que mascaram a doença. Porque a primeira coisa que o doente faz quando vai ao médico ou ao médium é mascarar. Eu que não sou nada, acho que diz assim, isso nem vai. Eu queria lhe contar toda a minha vida. Uma pessoa de 70 anos. Eu então digo assim, comece pelo fim. Porque aí acaba logo. Ou então eu chego ao consultório e ele diz, pois não. Doutor, eu tenho todas as doenças dele. Então faça todos os exames complementares para
adoramos ser infelizes. Não pode haver nada melhor do que a gente contar as penas e alguém dizer assim, coitada de desgraça. Refutamos o amor e aceitamos a compaixão. O Espiritismo veio mudar essa paisagem. Temos Deus em nós. Somos deuses. Grifada a palavra. Fazemos de nós o que quisermos. É uma doutrina dinâmica. Até a resignação é dinâmica. Nada de ficar resignado, inútil. Saia da dor. Conquiste o universo de você mesmo. Não lamente, haja. Errou. Bela experiência. Não repita o erro. Caiu. Levante. Só não cai quem já está caído. Todo mundo que anda tropeça é sinal de que está andando de bom. Tropeçou porque foi adiante. Certo dia, eu estava com um problema e o Espírito Sheila me disse, não te lamentes. Se tu estás subindo uma escada e cais, cuida-te para não descer o degrau. E levanta-te no próximo degrau. Se alguém te disser, tu caíste, muito obrigado, colocaste o verbo no tempo passado, que eu estou de pé. E o que importa não é o que fomos, é o que estamos fazendo de nós. Daí a Viseu de Jesus, depois do grande silêncio na noite medieval, veio Allan Kardec trazer-nos o Consolador, o Paracleto, a doutrina da verdade, o Espírito libertador que está conosco, dando uma nova ética. Mas que ética nova é esta? É o Evangelho e Espírito e verdade. A nova terapia do amor. Seja você quem ama. Dispute a honra de amar. Seja você quem se dá. Seja você a vítima. Sem masoquismo. Quem está mentindo para você sabe que está mentindo. Não é importante que nós saibamos, ele sabe. O problema é dele, não é nosso. Se alguém nos trai, pior para ele que é traidor e não nós. Na hora em que incorporarmos isso na nossa vida, jamais nos afetará negativamente. E esta proposta de Allan Kardec, o homem integral, a pessoa consciente, aquele que sabe o que deve fazer, como deve fazer, e a hora de começar, que é agora. Não amanhã, nem depois, nem mais tarde. Agora, ainda canta Alta de Souza, pelas meus venerandas do apóstolo Chico Xavier. Agora, eis que surge o teu santo momento de ajudar. É agora. Ajude ao próximo que está mais perto de você, dentro de casa. Deixe de ser missionário da humanidade e seja um cristão da família. A humanidade começa em casa. Não adianta salvar o mundo e perder a alma. Essas propostas do Evangelho são de tal atualidade que nos comove. Por isso que o Senhor prometeu o Consolador, que está conosco, para que sejamos felizes. Bem-aventurados, pois, nós, aqueles que sabemos, incorporemos a mensagem ao nosso dia a dia, e nesta hora, semelhante àquela, nestes dias, iguais àqueles, ao invés de engrossarmos as fileiras dos revoltados, dos desesperados, dos pessimistas, fazemos uma pausa e digamos assim, Senhor, a maioria dos homens que te busca é para reclamar, pedir e desesperar-se. Não eu. Quero dizer-te que me excede a alegria, que a minha vida passa em grande ufania. Quero dizer-te que é uma vida que para mim é bela e é consentida. É teu, Senhor, enquanto blasfemo eu louvo, enquanto desespero eu agradeço. Muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor.
porque eu posso ver meu amor. Diante da minha visão, pelos cegos eu formulo uma oração. E quero dizer-te que os olhando nesse tumulto da solidão, eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvido que ouvem o tamborilar da chuva do terreiro, a melodia do vento nos ramos do solqueiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e ninguém esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que chora entorpecida na alma do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu me ponho a pedir. Eu sei que depois desta dor do teu reino de amor, eles também ouvirão. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz. Pela voz que ama e que declama, que canta, que ensina, que alfabetiza, que ilumina. Pela voz que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentido e emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar por aquele que padece de afasia, o que não canta de noite, o que não fala de dia. Oro por ele, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, também cantará. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos do amor, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos da caridade e da solidariedade, mãos que apertam mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas e dores das vidas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que do seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque me posso movimentar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra infeliz, aleijados, amputados, marcados, deformados, paralisados, e eu posso bailar. Eu oro por eles. Eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Mas não é importante se esse lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um gravado de dor, uma casa do caminho, seja lá o que for. Mas é importante que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de esposo ou de marido, de filho, de irmão, a presença de um amigo. Alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é terrível viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí blasfemarei, nem reclamarei, nem me desesperarei, porque eu te tenho a ti. E quero dizer-te, obrigado, Senhor, porque nasci. Muito obrigado, porque creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, irmãos. Querido irmão Raul, pela sua presença, pela sua oratória maravilhosa. Muito obrigado. Que o Senhor me ilumine cada vez mais. Prezado irmão, a comissão de festividades da nossa casa incumbiu-nos de passar às suas mãos uma pequena lembrança pelos 35 anos que estamos comemorando e pela sua presença em nossa casa. Nós o fazemos.
modestamente. E oferecemos também, em nome da comissão de toda a diretoria, ao Dr. Miguel, uma lembrança pelo seu esforço em nosso favor. Deus Pai de infinito amor e bondade, nós nos agradecemos, Senhor, pela vida, pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade de novos aprendizados, pela oportunidade de participar deste verdadeiro banquete espiritual. Muito obrigado, meu Deus, meu Pai. Obrigado, Senhor. Jesus, mestre amado, nós nos agradecemos, Senhor, pela vossa presença entre nós, através de vossos mensageiros. Muito obrigado, Jesus, pelas graças que nesta tarde festiva derramaste sobre nós de vossas mãos dadivosas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Maria, Mãe amantíssima, meiga estrela de Nazaré, obrigado, Senhora, pela proteção maravilhosa que emprestastes para o êxito desta tarde, de muita alegria, de muita paz, de muito amor, portanto, de muita fraternidade. Obrigado, Senhora. Muito obrigado. Mensageiros de Jesus, nós de coração nos agradecemos por tudo que nos tem proporcionado, especialmente nesta tarde. Muito obrigado. Que o Mestre Jesus nos ilumine cada vez mais. A todos os irmãos presentes, muito obrigado pela presença. Desculpem-nos não nos ter sido possível proporcionar-lhes acomodações melhores. A nossa casa é modesta, mas tenho certeza, é dotada de um grande coração, de muito amor, de muita paz. Pai, como penhor de nossa gratidão, recebei a prece que de coração, que com toda devoção nós nos oferecemos. Mas permita, Senhor, que vos supliquemos, transformaremos em favor de todos os mensageiros de Jesus. Transformaremos, Pai, em favor de nossos irmãos que sofrem, resgatando o seu passado na crosta, no umbral, nas trevas e no vale dos suicidas. E despeça-nos, Senhor, na vossa santa paz, derramando sobre nós as vossas graças e as vossas bênçãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Amados irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo, que o manto do Divino Amigo vos proteja, que Maria vos ilumine e que Deus, nosso Pai, vos guarde e vos abençoe hoje e todo sempre.